O maior problema de cada Copa do Mundo de futebol: nenhuma Copa do Mundo é perfeita, por trás de cada torneio há algo que deu errado. E hoje vamos falar sobre isso. Uruguai em 1930. Ninguém queria ir, o país convidou todos, mas a Europa foi indiferente. Viajar de navio pelo Atlântico levava semanas. Clubes não queriam perder jogadores e várias federações recusaram. Ao final, apenas 13 seleções participaram, sendo 4 europeias, todas confirmadas de última hora. A primeira Copa do Mundo foi também a menor, Itália. Itália em 1934. A segunda Copa do Mundo teve um problema muito mais sombrio. Mussolini organizou o torneio como uma vitrine do fascismo italiano e se certificou, de um jeito ou de outro, que a Itália ganhasse. Os árbitros foram escolhidos com cuidado. As decisões favoreceram o time da casa e a Espanha foi eliminada em um desempate polêmico, denunciado pelos próprios jogadores. A Itália ganhou a Copa do Mundo, mas a pergunta se ela venceu, em campo ou nos bastidores, sempre foi tema de debate. E vocês, o que acham? Brasil em 1950, a Copa sem final. Isso mesmo, em vez de uma fase eliminatória clássica, a última etapa foi um grupo entre 4 equipes. Isso fazia com que Brasil x Uruguai, jogo mais importante do torneio, não fosse tecnicamente uma final, mas apenas de grupo. E foi aí que ocorreu o famoso Maracanazo. O Brasil estava tão confiante no título que subestimou o Uruguai e, um dia antes da final, já imprimia folhetos anunciando nosso Brasil campeão. E quando o Uruguai venceu por 2-1, o caos foi devastador. Seguimos para 1954, o torneio mais brutal da história. Essa Copa do Mundo teve o jogo com mais gols e episódios de violência extremos. O confronto entre Uruguai e Brasil foi tão violento que ficou chamado de Batalha de Berna. 3 expulsões, jogadores se agredindo nos vestiários depois da partida. O torneio teve média de 5,38 gols por jogo, a maior da história. Mas várias partidas pareciam brigas de rua, não futebol. O regulamento disciplinar não existia efetivamente. Inglaterra, 1966, as confederações da África, Ásia e Oceania boicotaram todos os torneios porque a FIFA ofereceu apenas uma vaga compartilhada entre todas elas. Uma vaga para 3 continentes resultou em uma Copa do Mundo com apenas uma seleção fora da Europa e América, a Coreia do Norte, que chegou às quartas de final. O torneio, anunciado como o maior da história, excluiu grande parte do mundo. Deveria se chamar Europa versus América do Sul, não Copa do Mundo. Argentina em 1978, a Copa do Ditador. Este é o mais incômodo da lista, e precisa ser dito claramente. A Argentina organizou a Copa do Mundo sob a ditadura militar de Rafael Videla, um regime que fazia pessoas desaparecerem, que torturava, que matava. Enquanto as partidas ocorriam em Buenos Aires, a poucos quarteirões do estádio, funcionava a ESMA, um dos centros de detenção mais brutais do regime. Videla usou o torneio como propaganda internacional. O mundo ignorou o que ocorria ao redor, enquanto a Argentina conquistava sua primeira Copa do Mundo durante um de seus períodos mais sombrios. Espanha, 1982. Não vi muitos pontos negativos nessa Copa do Mundo. Apenas o Naranjito e o Pacto de Gijón, um acordo entre Alemanha e Áustria para garantir a classificação de ambos e eliminar a Argélia. Uma derrota alemã, pelo placar mínimo, era ideal para ambos. A Alemanha fez um gol cedo, e nos 80 minutos seguintes, ninguém atacava ou tentava marcar. Os times trocavam passes como em treino, enquanto o público os vaiava durante toda a meia partida. A Argélia, eliminada injustamente, denunciou, mas foi ignorada. Itália em 1990, a Copa do Mundo mais chata da história. A pior média de gols por partida de todas as Copas, 2,21. Em um torneio com 52 partidas, os times jogaram com um medo paralisante. Defesas fechadas, meio-campos apagados, goleiros que eram os melhores jogadores de seus times em cada partida. A final Alemanha x Argentina foi considerada a pior decisão de Copa do Mundo moderna. Um pênalti a 5 minutos do fim definiu o jogo. Foi tão ruim que a FIFA mudou regras para incentivar o ataque. Estados Unidos, 1994. O problema dos Estados Unidos, 1994, não foi o futebol. Foi o que aconteceu depois. Andrés Escobar, zagueiro da Colômbia, marcou um gol contra na partida contra o anfitrião. A Colômbia foi eliminada. 12 dias após o fim do torneio, Escobar foi assassinado em Medellín. Nenhum outro torneio teve consequência tão brutal e direta. França, 1998. O mistério que nunca foi resolvido. Horas antes da final, Ronaldo, o melhor jogador do planeta naquele momento, sofreu um episódio médico. Convulsões, segundo alguns relatos. Seu nome saiu e voltou à escalação. O Brasil perdeu de 3-0 para a França. Ronaldo ficou apagado. Nunca houve explicação médica clara, oficial e comprovada sobre o que ocorreu com ele. Muitas teorias surgiram, mas nada foi definitivamente confirmado. A final mais aguardada da história do futebol ficou marcada por um mistério que Ronaldo nunca esclareceu totalmente.
Muitos afirmam que a França adulterou sua comida para deixá-lo doente. Coreia-Japão, 2002. Quando os árbitros decidiram o torneio. A Copa do Mundo de 2002 ficou marcada pela Coreia do Sul nas semifinais como anfitriã, mas nem sempre se destaca como chegaram lá. A Itália foi eliminada após ter um gol legal anulado na prorrogação. A Espanha saiu com 2 gols válidos anulados, segundo análises posteriores. Nos 2 casos, as decisões favoreceram sistematicamente a Coreia do Sul. Árbitros do torneio depois foram punidos pela FIFA. Primeira vez na história moderna em que a arbitragem foi diretamente apontada como fator decisivo em uma Copa do Mundo. África do Sul, 2010. A bola era incontrolável. África do Sul. 2010 foi histórico por ser o primeiro torneio na África, mas teve um problema que afetou todos os jogos. A Jabulani. A bola oficial do torneio era tão imprevisível no ar que os goleiros do mundo inteiro reclamaram publicamente antes, durante e depois do torneio. Os chutes de fora da área desviavam de maneiras que ninguém podia antecipar. Iker Casillas, Gianluigi Buffon, Manuel Neuer. Grandes goleiros do mundo afirmaram não conseguir prever a trajetória da bola. O torneio teve a menor média de gols desde a Itália em 1990, muito por causa de uma bola que prometia ser revolucionária, mas era defeituosa. Apesar disso, Diego Forlán mostrou domínio total sobre ela. Que craque! Brasil 2014. O país que não queria ser anfitrião. Brasil 2014 teve o problema mais incomum desta lista. O país anfitrião não queria organizar o torneio. Meses antes do início, as ruas de São Paulo, Rio e Brasília ficaram cheias de protestos massivos. Mesmo sendo o país mais apaixonado por futebol, muitos questionavam o gasto de bilhões em estádios enquanto hospitais, escolas e transporte público enfrentavam crise. FIFA Go Home era uma faixa presente em todas as cidades. Depois veio o 7-1 contra a Alemanha na semifinal. O país que não queria organizar o torneio acabou sofrendo a maior humilhação da história do futebol brasileiro, dentro de casa. Rússia 2018. A tecnologia que ninguém sabia usar. O VAR estreou na Copa de 2018 como solução para erros de arbitragem, e em teoria fazia sentido. Mais informações, melhores decisões. Na prática, porém, foi um caos. Pênaltis por contatos mínimos antes ignorados e impedimentos milimétricos anulando gols legítimos. Lances que o VAR revisou por 3 ou 4 minutos enquanto o estádio esperava sem entender nada. O problema não era a tecnologia. Ninguém definiu claramente que contato é pênalti, qual erro é aceitável no impedimento e quando intervir ou deixar o jogo seguir. O VAR estreou no maior torneio do mundo sem manual, por isso dizem que arruinou o futebol. Qatar 2022. O preço humano. Qatar 2022 foi uma Copa do Mundo excepcional em campo, mas fora dele, enfrentou o maior problema da história do torneio. Segundo vários relatórios independentes, milhares de trabalhadores migrantes morreram durante a construção dos estádios e infraestrutura para o evento. Pessoas vindas do Nepal, Índia, Bangladesh e outros países trabalharam em condições que várias organizações de direitos humanos classificaram como escravidão moderna. O Qatar contestou os números. Os números ainda são debatidos, mas é consenso que o torneio foi construído sob condições de trabalho que, em países ocidentais, causariam escândalos judiciais por anos. O futebol foi celebrado em estádios erguidos a um custo humano não totalmente esclarecido, algo que nenhuma final épica apaga. Qual você considera o maior problema? Comente. Se gostou deste vídeo, tenho milhares tão bons quanto. Clique na lista de reprodução na tela, te vejo lá.